já está impactando, mesmo que tem um preço regulador aqui da Petrobras, o combustível na bomba já está passando de 7,90, tem lugar que, sertão mesmo tem lugar que é 8, aqui é 7 alguma coisa, diesel também aumentou. E também tem muita especulação, muita gente se aproveitando também, diga-se de passagem, né? É, agora, uma coisa que eu achei interessante, você pensa que certas coisas não impactam, mas como a gente não tem mais aqui indústria de fertilizantes no Brasil, tivemos há muito tempo atrás, o preço somente da área de agronegócio, o preço de alimentos podia ser impactado, porque muitos desses navios passavam no Estreito de Hormuz com fertilizantes, né, da área ali do Oriente Médio para vir para cá, para o Brasil. Eles estão fazendo contorno pela Turquia. Se olhar no mapa, você vê que tem um contorno, né, dessas áreas que tem os ingredientes, ou seja, da matéria-prima, no caso, para fazer a composição dos fertilizantes. Então, os navios estão fazendo um contorno pela Turquia, que é mais seguro. Eu entendo que isso também pode impactar, né, porque isso já aumenta mais a distância, né? E isso tudo gera impacto também de combustível, né? Então, não há sombra de dúvida que isso vai gerar um impacto no preço dos alimentos, no preço de muitas coisas. E não só no Brasil, né, gente? Vai gerar por muito tempo. Mesmo se o conflito ele terminasse amanhã, a composição mesmo do barril do petróleo Brent, ele não ia sair do dia para a noite de $100. Vai demorar muito. Para voltar novamente a produção como estava, né, o topo da produção na sua máxima, né, vai durar aí 1 ano e meio, quase 2 anos. Esse é o que os analistas dizem. Se parasse o conflito hoje, como a gente entende que ele vai demorar mais um pouco, né, e as relações só vêm se intensificando, o Irã disse que os Estados Unidos faz negociação sozinho, que ele não quer mais negociação. Deixando bem claro, gente, que a gente tem que ser... Eu não estou falando dizendo aqui que o regime do Irã é bom ou ruim. Todo mundo sabe que o regime do Irã é uma autocracia, é ditatorial. Mas deixar bem claro, quem atacou o Irã foi os Estados Unidos com Israel. O Irã não saiu de lá do seu país para atacar ninguém, não. Aliás, o Irã foi atacado 2 vezes na Guerra dos 12 Dias do ano passado e nessa novamente. Mas só que agora ele revidou, né? E com aquela concepção, não, vamos derrubar o regime. Para você ter uma ideia, você vê, né, os países muitas vezes se reúnem entre si. Quando começou os Estados Unidos e Israel a atacar o Irã, a oposição, isso está no Financial Times e na revista The Economist, eu estava lendo um artigo também do professor e cientista político Leonardo Trevisan, ele disse o seguinte, que quando dos ataques de Israel e Estados Unidos, houve uma trégua entre a oposição contra o regime, hoje do Ali Khamenei, do regime autocrata do Irã, para se defender contra os Estados Unidos e o Israel. Ou seja, peraí, é assim, a gente aqui briga entre si, mas a gente não quer ninguém se intrometendo. Esse é o linguajar popular. Esse é o linguajar popular que eu estou dizendo. Por quê? A oposição lá do Irã não ama os Estados Unidos, nem ama tão pouco Israel, não. Tire isso da cabeça. Aqueles que estavam lá na rua, que foram assassinados até pelo regime de autocracia, né, que querem um regime diferenciado, que não persiga tanto. Mas isso não quer dizer que eles gostam de Israel ou tão pouco dos Estados Unidos, não. O Irã, digo de novo, é uma cultura diferente, milenar. Império Persa existe há mais de 5.000 anos. Não é a Venezuela da vida, não. Né? Então, essa é uma leitura básica para vocês que eu estou falando. Então, entendendo que a concepção de cultura ela é outra, e você simplesmente, na ignorância lá dos americanos, achar que ia lá bombardear e dar tudo certo, coisa e tal. Não é dessa forma que funciona. Então, vejam só, repito, até aqueles que foram oposição deram uma trégua agora para se defender contra Israel e Estados Unidos. E, em compensação, eles vão lá mandando também os mísseis dele lá, justamente ali nas áreas do Golfo, ali que são desprotegidas, então, jogando mísseis em refinarias, coisa e tal, para justamente abalar todo o processo do mercado. É isso que ele está se defendendo, né? E as explosões continuam, em Israel e no Irã. Israel agora, todo mundo sabe, é evidência agora que jogou um míssil, caiu numa escola, matando 160 crianças. Isso aí não é fake, não.
É verdade. Você pensa que Israel é os bonzinhos, não tem nada de bonzinho, não. Então, matou 160 crianças. Eu gosto muito de analisar assim, a perspectiva. Se, então, somente o Irã tivesse enviado um míssil para Tel Aviv e tivesse caído numa escola e matasse tantas crianças como matou no Irã, a mídia estava dando uma outra cobertura. A mídia estava dando outra cobertura, ia falar o nome das crianças uma por uma, ia botar os pais para falar. A mídia ocidental é assim. Mas morreram as crianças, as mães, nessa escola lá no Irã. Se você achar que todo mundo no Irã é terrorista ou é da guarda revolucionária, um país de 95 milhões, você tem que estudar mais um pouquinho. Né? Se você achar que o povo da Palestina, todo o povo da Palestina é do Hamas, pelo amor de Deus. Sabe o que acontece nisso? Eu repito, quem sofre é a população civil. Quem está sofrendo nesse momento agora é o trabalhador, o pai de família, a mãe de família, que todo mundo tem, do Irã, que está lá, né, cuidando da sua vida, tentando sobreviver, está recebendo míssil todo dia, por causa da decisão de homens, de líderes que querem só conquistar. E vice-versa. Né? Quem está sofrendo nesse momento é a população civil de Israel, não tinha nada a ver com essa guerra. Ou senão o pessoal ali do entorno do Golfo Pérsico. Então, essas coisas que a gente tem que analisar e ponderar. Então, repito, né, se você achava que não, porque tem a oposição lá do Irã continua existindo. Deram uma trégua agora para se contrapor aos ataques de Israel e dos Estados Unidos. É aquele velho ditado, né? Aquela coisa, tem um ditado que é assim, mexa comigo, mas não mexa nos meus filhos. Né? Então, em briga de familiar, a briga é familiar. Não se intrometa que você vai ficar errado toda vez. O de fora inventa de se intrometer, se torna um errado. Aquela coisa, né? Briga de marido e mulher não mete a colher, mas tem momentos que a turma cola. Mas discussões familiares, vamos falar sobre isso. Discussões familiares, chega alguém para dar opinião. O irmão está intrigado do outro irmão, aí tem um cara que pega e fica alimentando. Depois os irmãos se falam, ficam tudo unidos, e você fica com a cara de brecha. Eita, eu estava de um lado de um e de outro. Esse é mais ou menos assim. Uma concepção popular, para que você entenda, é assim. No Irã está sendo dessa forma. Eles brigam lá entre si, porque uns querem um regime democrático, autocracia. Mas na hora que um outro país quer invadir, né, a partir de força, de explosões, né, a questão de soberania. Mas, peraí, ninguém chamou vocês para estar aqui. E por que vocês estão matando as pessoas da gente? Ou seja, o que é que as crianças tinham a ver com a briga com Ali Khamenei, com a guarda revolucionária do Irã? Porque vocês não atacaram a guarda revolucionária, vocês atacaram uma escola lá com 165 crianças. Eu estou falando aqui defendendo o regime, não. Eu estou dizendo que quem sofre é a população civil, que está trabalhando todos os dias para sustentar a sua família. O homem, o jovem, está estudando coisa e tal, que não está ligado aí nas concepções de poder, nem de poderio militar. Tá? Por exemplo,